Hoje, domingo, 13 de agosto de 2023, 19º domingo do tempo comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Meu irmão, minha irmã, neste domingo, refletimos neste Evangelho de Mateus. Jesus está com os seus discípulos após a multiplicação dos pães e ainda a multidão estava com eles. E ele diz para os discípulos que entrem na barca e vão para a outra margem do mar, para o outro lado, enquanto ele ficaria ali e despediria a multidão, ou as multidões, e ele subia a montanha para rezar. Enquanto isso, os discípulos iam mar adentro e começa tempestade, o vento, a barca se enche, ou pelo menos começa a se encher de água, e entra o pânico na vida dos discípulos de Jesus. Mais tarde, perto das 3 da manhã, Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos. Eles cheios de medo, atormentados, e olham e veem Jesus caminhando sobre as águas. Dizem que é um fantasma. E Pedro toma a palavra e fala com Jesus, dizendo: "Se és tu, Senhor, faça com que eu caminhe também, que eu vá ao seu encontro." E ele disse: "Vem." E ele foi, mas o pânico, o medo tomou conta de Pedro. A pouca fé, não é que ele não tinha fé, ele tinha fé, mas não era uma fé profunda, uma fé segura, uma fé consciente, uma fé capaz de caminhar sobre as águas. Ele vai se afundando e ele pede a Jesus que o salve. E Jesus estende a mão. Aqui nós percebemos a falta de fé de Pedro e a misericórdia de Jesus. Ele estende a mão, ele salva Pedro, como ele estende a mão para cada um de nós. Ele estende a mão para todos os que somos pecadores. Ele nos levanta e faz com que continuemos caminhando sobre as águas. E no final de tudo isso, eles reconhecem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o enviado do Pai, tu és o Messias, tu és o nosso Salvador. Ele sobe na barca, acalma o vento, as águas se tornam tranquilas e eles continuam
o seu caminho mar adentro para chegar ao outro lado do mar. Peçamos a Jesus que hoje, neste dia que celebramos a festa de todos os pais, para que o testemunho, o exemplo, a disponibilidade, o serviço que cada pai presta para a sua família e para a igreja possa ser de suma importância para cada um de nós. Que Deus abençoe os pais e abençoe cada um de nós.